Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Vamos começar o podcast falando. Hoje o podcast vai ser agitado, tem muita coisa para falar, notícia triste, né? A tal da guerra Rússia e Ucrânia. A gente começa o podcast feliz para falar de esporte, mas isso é uma notícia que causa tristeza, né? Causa apreensão, porque futebol da Ucrânia a gente sabe que tem muitos brasileiros lá, tem uma comunidade brasileira. Então a gente começa falando rapidinho, vamos falar de notícias tristes primeiro e depois a gente começa a falar de esporte, a gente tenta se animar, né? O futebol ucraniano a gente sabe que é um futebol que atrai muitos brasileiros. O Shakhtar, por exemplo, é, um, é uma equipe que costuma ter muitos brasileiros no seu elenco e agora, há poucas horas, é confirmada de fato a invasão da Rússia na Ucrânia, uma invasão aparentemente em larga escala, né? Ia ser o que o presidente russo dizia era que ia ser uma invasão apenas em regiões separatistas, né? Ia ser uma missão de paz. E ele mesmo anunciou que vai invadir a Ucrânia, que está invadindo a Ucrânia e que não é para ninguém interferir, senão vai ter consequências, né? Então a gente lamenta muito porque a Ucrânia é um grande polo, né? Um grande mercado para jogadores brasileiros. E aqui, assim, eu peço desculpas, né? Assim, você só vai falar só do futebol, é porque o podcast é focado no esporte, né? E então eu vou dar um destaque maior no esporte, tá? E eu peço perdão porque é difícil a gente falar sobre um assunto tão complexo como é o início de uma guerra, tá? Aparentemente o início de uma guerra, porque a Rússia invade um país vizinho que tem a sua autonomia, que tem o seu exército, que tem a sua população, que tem a sua cultura. Então a Ucrânia vai responder e a gente não sabe que proporções isso vai tomar, né? A gente não sabe. De repente as nações aliadas, no caso que eu falo é não fazendo alusão à Segunda Guerra, tá? Mas as nações aliadas, digo, os países partes da OTAN, né? Que aí que normalmente são parceiros em tudo, né? Em questões militares, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha também está no bolo, né? Essas nações não vão interferir militarmente, eles já imporam uma série de sanções à Federação Russa. Agora, é óbvio que não há interferência direta, mas a gente sabe que vai haver uma interferência indireta, né? Com deslocamento de recursos, né? Financeiros, equipamentos de guerra. Então vai haver sim um auxílio e essa guerra pra gente é algo que é triste, cara, assim, um continente que viveu duas grandes guerras mundiais, né? Depois viveram várias e várias guerras separatistas ali no território da Iugoslávia, a própria União Soviética, agora Rússia, né? Ex-União Soviética. Então tem mais uma guerra que aparentemente vai ser algo em larga escala, porque a Rússia é um dos maiores poderes militares do mundo, né? Isso é inegável, junto com os Estados Unidos e a Rússia. E a Ucrânia, claro, sim, Ucrânia por Ucrânia não teria qualquer chance. Agora, vai haver auxílio e é algo que pode se estender por vários anos, né? É lamentável, é triste a gente saber disso e como é que fica, por exemplo. E aí eu volto ao esporte, né? Porque, de novo, é algo muito complexo. São várias coisas que acontecem. Uma guerra tem muito interesse também, né? Principalmente a indústria armamentista ganha muito dinheiro com isso. Então são vários fatores, né? E é difícil a gente mensurar o tamanho do problema, assim, o tamanho de coisas que entraram no bolo para que tipo de interesse a Rússia tem nisso. A Rússia já, se eu não me engano, no passado já reclamou alguns territórios da Ucrânia. Inclusive, eu acho que já anexou uma parte de um território da Ucrânia que a Ucrânia não chegou a contestar, ficou por isso mesmo. E aparentemente a Ucrânia segue sendo o sonho antigo da Ucrânia era uma das repúblicas da ex-União Soviética, né? Então talvez no, no orgulho russo, aquele território faz parte de talvez seja uma coisa de orgulho, de nação, talvez
Óbvio que tem muito interesse militar, né, geopolítico também, influência no território, no continente. Então tem uma série de fatores e é difícil a gente mensurar, por isso que eu fico focado no esporte, tá? O que vai acontecer? As equipes tradicionais, né? Eu citei o Shakhtar aqui porque, cara, o Shakhtar sempre joga com muitos brasileiros, né? E não sei, cara, a região de Donetsk, por exemplo, o Shakhtar Donetsk, né? Já teve conflito, né? O Shakhtar perdeu no território de Donetsk um CT ultramoderno na época, né? Então é difícil falar, é difícil mensurar o problema. A gente não sabe o que vai acontecer com o esporte, com esses jogadores. Abre-se um leque de possibilidades, né? Assim, em relação aos jogadores que atuam lá, de voltar ao Brasil, de ir para outro mercado europeu. A gente sabe que as rotas aéreas vão mudar muito, né? Então existe uma série de mudanças, não só a nível de esporte, mas em nível comercial. Se a guerra pode se estender para outros países vizinhos, a gente também não sabe se isso pode se tornar uma proporção muito maior. Aparentemente não, né? As nações que eu citei aí, Estados Unidos, França, Inglaterra, eles não vão interferir com um efetivo militar concreto, né? Não com soldados. Até porque isso geraria uma guerra mundial. E é isso que todo mundo quer evitar, né? Por isso que não há interferência. E claro que o povo fica rendido, muitos inocentes vão morrer. A gente só lamenta, assim. Eu falei e eu vou repetir, é difícil falar, né? Eu começo a pensar em várias possibilidades de coisas que levaram a isso, o que isso pode causar, o que pode repercutir, tá? Se eu acho que isso, as pessoas já começam a teorizar, isso pode ser o início da Terceira Guerra Mundial, não dá para saber, né? Até aí a guerra Estados Unidos e Iraque poderia ser uma nova guerra mundial, poderia dar início a uma nova guerra mundial, poderia sim, porque as nações começam, Estados Unidos manda uma força, a Inglaterra manda uma força, a França manda uma força, né? Pô, já são 3 países que estão mandando um efetivo militar, seja no Iraque, seja no Afeganistão, e o governo russo supostamente financiando os rebeldes, né? Então, naquele momento, se os Estados Unidos, a Inglaterra, a França entende que a Rússia está apoiando os adversários, pode dar início a uma guerra mundial. Né? Então, qualquer guerra no mundo hoje tem o potencial de se tornar uma guerra mundial, né? E ainda mais esse focado na Europa, os países são pequenos. Cara, assim, se tem potencial, tem, mas eu acho que não vão evitar ao máximo, né? Todo mundo vai evitar que aconteça alguma coisa. Então, infelizmente, a Ucrânia vai ficar rendida e o final disso a gente não sabe. Né? Obviamente a gente não sabe que existe um interesse russo de eventualmente anexar o território ucraniano, talvez tenha. Né? Eu acredito que tenha, mas não vai ser fácil, né? A Rússia tem muito, o poder militar russo é muito maior, mas é o que eu falei, as nações que condenam a atitude russa hoje vão apoiar em massa, financeiramente e com recursos, outros tipos de recursos, se tem militares, por exemplo, né? E não com soldados, mas com armamentos e recursos para que as fábricas ucranianas produzam cada vez mais e mais armamentos de defesa, isso vai acontecer. Então pode ser uma guerra que vai durar 2 dias, 3 dias, ou pode ser uma guerra que vai durar meses e anos. Pode ser. E aí a economia para, né? Existe toda uma problemática com refugiados, já há relatos de refugiados, inclusive pessoas que já estão saindo do território ucraniano. Então, o que vai acontecer com o esporte, com os jogadores que lá estão, a gente ainda não sabe, né? Porque talvez a Rússia tente em uma semana, talvez na ideia deles, no planejamento deles, é só em uma semana a gente toma o país. E aí, se em uma semana não acontecer, é capaz de eles regredirem, né? Capaz, assim. Não, a gente fez que foi o que eu citei, né? E o presidente russo disse inicialmente que era uma missão de paz para garantir a independência das regiões separatistas. Às vezes ele volta a alegar isso. A gente conseguiu a nossa missão, garantimos a paz e aí tá tudo certo. Né? Às vezes sim, pode ser. Então tem muita coisa
né, que a gente não sabe, muitos interesses econômicos, políticos, né? Então a gente só lamenta e eu peço perdão aqui ao torcedor que entra no podcast para ouvir sobre esporte, mas é algo que pode ser escala global e vai influenciar na vida, assim, do continente europeu. Se isso se alastrar, vai influenciar equipes ucranianas, vai influenciar no comportamento dos torneios continentais ali no continente europeu, né? Champions League, por onde pode passar os jogadores, as rotas aéreas, uma equipe ucraniana, onde é que eles vão treinar, se vai continuar a existir, onde é que vão esses jogadores. Por isso que eu faço inicio com essa notícia triste, porque é algo que a gente lamenta muito. É realmente muito triste a gente ouvir o início de uma nova guerra que potencialmente tem o potencial para chegar em níveis talvez nunca antes imaginados, né? Em comparação às outras guerras que ocorreram desde, não sei, da Guerra Fria, talvez. Então, a gente se preocupa, a gente fica apreensivo e a gente vai acompanhar o que tiver de esporte, o que vai acontecer com os clubes, com os jogadores. Assim que a gente tiver notícia, a gente vai falar mais sobre isso, né? Inclusive jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, né? Dizendo que é um dia cinzento, né? Muita apreensão, não sabe o que vai acontecer, é uma incerteza. Então, é realmente muito complicado. E eu inicio o podcast com essa notícia triste. A gente vai seguir falando de esporte agora. Falar de Libertadores, uma notícia que é triste também para o torcedor do América. Tá? A estreia do América Mineiro na Taça Libertadores, fase de grupos. Fase de grupos não, pré-Libertadores, peço perdão aqui. Eu tô até avoado aqui ainda. Eu tô pensando. Eu tô falando pensando nesse problema da Ucrânia e da Rússia, né? É realmente muito. E eu falo da Ucrânia, desculpa voltar, mas eu falo da Ucrânia, do futebol ucraniano. Isso pode ter impacto também no futebol russo, né? Clubes russos, de repente acontece um boicote, esses clubes não podem participar de Champions League, de Europa League. Pode acontecer, né? Porque o pacote de sanções só aumenta em relação ao território russo. Então a gente realmente é muita incerteza, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E aí eu sigo com uma notícia triste, obviamente que não, mas obviamente que a nível esportivo, não nesse nível, não nesse nível dessa guerra que eu citei, né? A derrota do América, né? Jogando em casa, uma derrota no final do jogo e muito complicado, né? O América teve algumas chances de abrir o marcador e acabou sendo punido, né? A bola pune, né? Famoso quem não faz toma. Acontece, né? Eu acho que o América mostrou um potencial para buscar o resultado nessa partida, mas fora de casa é muito difícil. E esse time do Guarani do Paraguai é um time que tem tradição, né, de eliminar equipes brasileiras, né? Uma classificação difícil, eu não acho impossível. Não existe a questão do gol fora de casa na Libertadores, felizmente. Então, por América buscar um resultado, não digo que é tranquilo, mas é um pouco mais fácil, né? Você jogando com uma equipe que faz o gol fora de casa, complica demais a sua situação. Agora não, você conseguir fazer um gol lá já dá uma suavizada, já dá uma melhorada na situação. Se faz um 2-1 também, ainda tá no páreo, não tem mais o gol fora de casa. Então, cara, difícil assim, peço perdão, tá difícil gravar o podcast hoje. E eu vou pular rapidamente por alguns placares e vamos ver se eu vou conseguir falar bem aí do que eu preciso falar, que eu queria dar um destaque pro anúncio do Vitor Pereira. Enfim, o América fez uma partida ok, teve oportunidades, não abriu o placar e aí o Guarani pune no final, a bola puniu. Vamos ver, eu acho que tem potencial, acho que é possível, né, o América buscar a classificação, mas é realmente muito difícil. Jogando em casa, com o seu torcedor do lado, normalmente o time tende a render mais, né? E agora você vai na casa do visitante,
a torcida intimida, né? A equipe fica um pouco mais solta, fica um pouco mais agressiva, pelo menos essa é a tendência, né? Ou não, vai jogar recuado e vai explorar um contra-ataque, e aí que mora o perigo, né? Acredito que vai ser assim que o Guarani vai jogar, vai dar mais espaço e vai explorar um contra-ataque. Contra-ataque, esse é um tipo de jogo muito traiçoeiro e o América pode ser pego, pode ser surpreendido. Então vai ter que bolar uma estratégia muito bem montada para tentar segurar aí qualquer possível contra-ataque do Guarani e tentar buscar um gol que vai ser muito difícil, né? Vai enfrentar uma retranca muito pesada, imagino eu, pelo menos é isso que imagina, a gente só projeta, a gente só pode tentar imaginar o que vai acontecer, especular o que vai acontecer. O Santos na Copa do Brasil, vitória tranquila, 3-0 para cima do Salgueiro, vitória que é contra uma equipe, peço perdão da palavra, mas com muito menos tradição que o Santos. E o Santos sobrou dentro de campo, uma vitória para dar um pouco de tranquilidade, né? Porque assim, por mais que seja um adversário mais fraco, você vencer de 3-0 dá tranquilidade, né? No coração do torcedor fanático dá aquela animada, aquela aquecida no coração. Então é uma vitória importante, o Santos era favorito, fez valer o seu papel. O Santos, como era visitante, né, nessa fase da Copa do Brasil, só precisava empatar, venceu bem. Então segue vivo na competição, segue muito vivo, assim como o Cruzeiro também, 5-0 para cima do Sergipe, grande partida do Cruzeiro, né? Se o Santos fez 3, já foi uma goleada, imagina fazer 5, né? E o Cruzeiro vem dando mostra de que realmente esse novo projeto do clube empresa está rendendo frutos. Eu falei uma vez aqui no podcast, quando todo mundo está jogando junto, e aí quando não é só jogadores, né? É quando o departamento esportivo, né? E aí comissão, atletas, o departamento de futebol, e aí os dirigentes, né? E pagando salário em dia, torcedor jogando junto. Quando tudo isso funciona bem e todo mundo está do mesmo lado, o clube tende a ir bem, mesmo na situação que o Cruzeiro se encontrava, né? Que se encontra ainda. O Cruzeiro não saiu do buraco ainda. Para o Cruzeiro sair do buraco, óbvio, vai precisar primeiramente voltar para a Série A, né? Porque aí o que se ganha com cota de televisão e tudo mais já melhora demais, né? Uma boa campanha na Copa do Brasil ajuda demais também, porque a premiação da Copa do Brasil é muito boa, né? Então quanto mais longe o Cruzeiro conseguir ir, melhor vai ser, tá? Então esse início de clube empresa do Cruzeiro é muito promissor, é muito interessante. Eu já estou animado, né? Eu estava me animando, ainda estava com o pé atrás, agora estou animado. Acho que o Cruzeiro vai fazer uma grande Série B e vai conseguir voltar para a Série A e não vai ser saco de pancada dos grandes da Série A, não acho, tá? É um clube que se estruturou em pouquíssimo tempo, se estruturou muito bem e que está fazendo valer isso dentro de campo, né? Mesmo com limitações de investimento, de contratação, vem fazendo um bom trabalho e a gente vem vendo o reflexo disso, né, nas partidas do Cruzeiro, mesmo sendo adversários mais fracos. É aquilo que a gente fala, não adianta, tem Internacional tá pegando times menos estruturados no Campeonato Gaúcho, não tá perdendo, tá empatando, ganhando de 1-0, sofrido. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro tá sobrando, tá fazendo valer a sua superioridade, se não for na qualidade técnica também, mas se não for nisso, na sua estrutura, né? Forma como o time está se organizado, como o time tá entrosado, isso conta muito. Então, boa vitória do Cruzeiro. Campeonato Carioca, clássico, Botafogo e Flamengo, 3-1 Flamengo, hein? 3-1 Flamengo, uma partida em que o Flamengo dominou o Botafogo, partida no Newton Santos, com a presença do John Textor, né? E o Botafogo ficou na bronca aí com uma possível marcação de penalidade. Fato é que não ia mudar absolutamente nada, tá? O Botafogo pode até reclamar, o pênalti é contestável, tem tudo isso, mas acho que não ia mudar muita coisa, tá? Sincero, honestamente, peço perdão ao torcedor do Botafogo. Existe uma diferença muito grande entre as duas equipes, muito grande, tecnicamente. Existe uma diferença muito grande. Então é realmente essa diferença fica evidente, né? E a gente vê o Botafogo tentando se estruturar, tentando melhorar o
o seu departamento de futebol, né? Com a contratação de novo treinador, com possíveis novos reforços. Então tem tudo isso. Agora, a diferença ainda é muito grande. O Botafogo tem um longo caminho ainda, né, para se reforçar, para se estruturar tecnicamente, taticamente, para chegar no nível do Flamengo, né? E o gol, inclusive, do Botafogo com o gol contra do Léo Pereira. Então tá no caminho. Eu acho que está fazendo um bom trabalho como clube empresa, né? O John Textor chegou abalando as estruturas, falou que hoje tem mais grana que o Botafogo. A galera tentou polemizar e ele tá corretíssimo, tá? Hoje ele tem mais dinheiro que o Barcelona, né? Não sei se eu falei outro nome, é o Barcelona, né? E aí gerou-se uma polêmica. Nossa, soberba, arrogância. Não, é verdade, velho. Ele vai mentir? Ele tem mais dinheiro que o Barcelona hoje. O Neymar, se bobear, tem mais dinheiro que o Barcelona hoje. A gente vai ficar de mimimi por causa disso? Porque o cara falar a verdade? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí reclama que o futebol tá muito chato. O cara vem e fala uma verdade e a galera já acha que é soberbo aqui, isso aqui. Não tem nada a ver. Ele tá falando a verdade, gente. Nossa, é umas coisas que a gente vê que é desnecessário, né? Só porque, né, ele falou do interesse no Cavani, né? Até o Cavani vir é outros 500. Né? O Cavani vai decidir a vida dele após o fim da temporada europeia. Se é que vai vir para o Brasil, eu acho que ainda não. Acho que ele ainda tem mercado na Europa. E mesmo se for para ganhar menos, ele vai ficar no mercado europeu, porque é onde estão os melhores, né? O Cavani não tem essa vaidade de vou ir para ganhar, para ser o cara que vai ter o maior salário. Não, ele quer estar junto com os melhores do mundo, porque é onde ele performa melhor. Então, pelo menos eu imagino isso, tá? A imagem que ele passou da carreira dele, que ele não tem essa vaidade de preciso ser o bola de ouro, preciso ter o maior salário da Europa. Não, ele faz o papel dele, que é ser centroavante e matador, e ele faz isso muito bem. Então, presença do John Textor nessa partida e acabou vendo uma derrota aí até meio amarga, reclamação, né? Vai ficar a reclamação aí do Botafogo, mas repito, a diferença técnica é grande, é muito grande. Foi bom do John Textor estar lá porque ele vai conseguir ver que existem problemas, existem limitações, que o clube precisa de investimento, precisa de jogadores, precisa de reforços. É importante que ele esteja lá para ver isso, para ver o nível que está o Flamengo e o nível que ele pode chegar, né? O nível que ele pode chegar como colocando grana dentro do clube, né? Agora a questão Luiz Castro, né, o possível novo treinador do Botafogo, o clube que o Luiz Castro treina hoje, o Aldo Rail, diz que o treinador vai cumprir o contrato, hein, até o final. Falou que o treinador. E aí, né, entra no imbróglio, né? Porque o Botafogo quer contratar. O John Textor diz que vai pagar a multa se precisar. E o clube fala que o treinador não vai sair agora, vai ficar até o final do contrato. O bicho é enrolado, hein? Ainda bem que não deu certo essa negociação com o Corinthians, porque o bicho é enrolado, hein? O cidadão é muito enrolado. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Botafogo precisa desse cara o quanto antes, né? Precisa desse treinador o quanto antes. Agora, se vai vir ou não, aí é uma novela. Virou uma novela já esse Luiz Castro, hein? Vai chegar no Brasil odiado já, hein? É impressionante como é uma novela negociar com esse treinador. Tem sido uma novela negociar com esse treinador. Tá, e vamos falar de Recopa, e eu vou deixar para encerrar falando de Corinthians. Atlético Paranaense e Palmeiras 2-2, grande jogo, primeiro jogo aí da decisão da Recopa Sul-Americana. O Atlético Paranaense abre o placar, o Palmeiras consegue a igualdade, depois o Marlos faz um golaço, né? O Atlético volta, passa à frente novamente. E o Palmeiras com o Rafael Veiga de pênalti no final da partida, o último lance da partida, consegue a igualdade e os 2-2. E o treinador do Atlético o treinador não, o torcedor do Atlético pode reclamar da marcação da penalidade. Já
tem sido uma postura minha aqui. Não vou criticar árbitro de vídeo, não vou criticar decisões de árbitro de vídeo mais. Nesse caso eu acho que foi pênalti, tá? Mas para quem contesta, enfim, cabe a contestação, né? Cabe a contestação. Acho que todo pênalti, algum outro, talvez, vai, 40% dos pênaltis é claro, assim, a gente olha e fala, cara, não tem nem como, não dá nem pra, né, não dá nem pra questionar, né? Agora todos os outros, muitos são interpretativos teve a intenção, tava no final do jogo, precisava, faltou sensibilidade, tem várias coisas que aí entra em campo e pra mim foi, tá? Eu acho que, óbvio, agora vai ficar pode ficar a bronca, o torcedor do Furacão. O fato é que pro Palmeiras foi eu não digo foi um bom resultado, porque o Palmeiras entrou com dois zagueiros reservas, né? Não podia, obviamente, colocar tanto o Luan quanto o Gustavo Gomes. E essa defesa de reserva, ela preocupa. Ela não passa confiança. Inclusive, o primeiro gol do Atlético Paranaense é um típico gol que com Luan e Gustavo Gomes dificilmente aconteceria. Talvez o Abel vai ter que apostar numa defesa com 3 zagueiros, talvez, tá, pro jogo da volta, porque essa é uma defesa que não passa segurança. Pelo menos eu olhando, eu não tenho a confiança de olhar e falar, não, o Luan e Gustavo Gomes ninguém vai passar. Essa partida aí vai ser 0-0, né? E olha lá, se o Palmeiras conseguir furar a retranca, de repente consegue. Fato é que o Atlético, por jogar em casa, foi mais para cima. O Palmeiras sempre no seu perfil, explorando um pouco mais o contra-ataque. Não conseguiu ser bem sucedido nessa partida e tem tudo para fazer agora o jogo da volta no Allianz Parque e tentar buscar o título da Recopa, né? O que ficou evidente é que o Atlético Paranaense, que sempre tem uma boa pré-temporada, fez muito bem o seu papel, se preparou para essa partida contra o Palmeiras muito bem. Se preparou muito bem contra um adversário muito difícil e para mim não tem favorito no jogo da volta, tá? Eu não consigo cravar quem que eu acho que vai ser campeão, porque tanto que mostrou o Atlético quanto o Palmeiras o poder de reação são duas equipes que mostraram um nível muito semelhante, pelo menos tático, né? A gente sabe que individualmente os jogadores do Palmeiras têm mais qualidade. Agora, taticamente, foi duas equipes que se estudaram muito bem e que colocaram isso dentro de campo. Então, muito difícil cravar alguma coisa, muito difícil. Tá? Talvez o fator casa ajude mais o Palmeiras, coloque um pouco mais de favoritismo do Palmeiras, sem dúvida. Agora, cravar quem que vai ser campeão eu acho muito difícil. É realmente muito complicado, porque as duas equipes mostraram a que vieram nessa partida. Duas equipes que mostraram que estão com fome de título e que querem ganhar esse título, que é inédito para ambas as equipes. O Atlético perdeu uma Recopa contra o River, se eu não me engano, e o Palmeiras perdeu contra o Defensa e Justiça no ano passado. Disputa de penalidades. Então ambas mostraram muita vontade de vencer, de levar o caneco. E o jogo, né, na volta, na casa do Palmeiras, claro, o Palmeiras é um pouco mais favorito por jogar ao lado do seu torcedor. Mas, repito, dentro de campo, realmente, pelo que mostraram as duas equipes, muito difícil cravar quem que vai levar. Tá, só falando de Palmeiras, o Palmeiras havia né, notícias de que o Palmeiras ainda negociava com o Tati Castellanos, né, jogador que joga no futebol americano. Houve um encontro da Leila com alguns integrantes de torcidas organizadas e ela mencionou que a negociação com o Tati Castellanos não vai acontecer. O Palmeiras não vai mais tentar contratar o jogador, primeiro pelo valor, segundo que está fora dos padrões do Palmeiras, né? O que é o padrão do Palmeiras? É contratar jogadores jovens, mais jovens, não precisa ser o cara de 18 anos, até porque vai ser impossível, com potencial de revenda no futuro. Esse centroavante não vai vir nunca, tá? Não existe um centroavante possível de ser comprado com esse perfil que a Leila Pereira menciona. Então, o torcedor palmeirense pode esquecer esse centroavante matador camisa 9, isso não vai acontecer, a menos que o Palmeiras consiga transformar o Endrick nesse camisa 9, ou o Gabriel Veron também, conseguir recuperar o atleta fisicamente, ele parar de se machucar, não vai acontecer, tá?
Infelizmente não vai acontecer e o Palmeiras mostrou no Mundial que esse cara faz muita falta. Um jogador com essa qualidade faz muita falta. E para ter um jogador com essa qualidade, você não pode estar pensando, né, de estar dentro dos padrões. Uma exceção vai ter que acontecer. É claro que é compreensível a preocupação dela, tá? É muito compreensível de você investir uma grana como o Palmeiras investiu com o Borja, com o Miguel Borja, e não ter o retorno esportivo. E muito menos o retorno econômico, né? Porque agora o Borja foi pro Júnior de Barranquilla e vai por muito menos do que foi contratado pelo Palmeiras, comprado pelo Palmeiras. Então a preocupação dela é muito justa. Agora, se você quer ter um cara de peso, de nome, matador decisivo, você tem que abrir o bolso para você investir. Tá? E repito, no Mundial ficou evidente a falta de um jogador com essa qualidade, com essa característica. Ficou evidente. Então, não sei se a Leila viu o mesmo jogo que a gente, não sei se o staff técnico dela deu o mesmo feedback para ela que todo mundo conseguiu ver, mas enfim, ela quer nadar contra a amarela, prefere ser responsável. Se o Palmeiras não vencer o título da Recopa, a situação dela vai ficar realmente muito complicada, tá? É óbvio que ela não vai sair, mas a simpatia do torcedor com ela, porque ela era querida pelo torcedor, né? Sempre que o torcedor queria a contratação de um jogador, eles iam nas redes sociais dela e pediam, tia Leila, ajuda, contratar o fulano e tal. Agora ela tá ficando cada vez mais impopular. E a perda do título da Recopa, vocês podem escrever. Ela abriu que ela não tá nem aí, ela não tá nem aí. Tá? E o bom gestor tem que ser isso. Eu estou preocupado com a minha gestão. Né? Eu sei que eu estou fazendo um bom papel. Agora, sim, a gestão passa não só pela... Você ser um bom gestor, ser um bom presidente, não passa apenas por você conseguir garantir a saúde financeira. Não passa só por isso. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tá? Porque você tendo equilíbrio econômico, você paga todo mundo em dia, os jogadores jogam felizes e, consequentemente, os resultados vão aparecer. Mas não dá para ganhar título sempre, né? Para ganhar título sempre você precisa ter jogadores de muita qualidade e com certas características. E o Palmeiras hoje carece de um jogador com essa característica de centroavante camisa 9. Isso carece. Então, Palmeiras, torcedor, né, pode me achar que eu sou pessimista e tudo mais, mas a contratação desse cara não vai acontecer, pelo menos não na gestão da Leila. Não vai acontecer. É impossível que o Palmeiras consiga contratar um centroavante decisivo, matador, jovem com potencial de revenda. É impossível, porque esses jogadores já estão na Europa. O Yuri Alberto não era esse jogador. O Yuri Alberto estava em formação ainda. Foi uma super contratação do Zenit, né, se eu não me engano, e extremamente caro, né, para o mercado brasileiro, e ele ainda não tem essa característica que o Palmeiras precisa. Ele ainda não tinha e ainda não tem. Talvez ele tenha daqui a um ou 2 anos, mas ele ainda não tem. Então ele também não era esse cara buscado pela Leila Pereira e ela não vai encontrar. Ela só vai encontrar se ela achar na base. Como o Palmeiras achou com o Gabriel Jesus. Eu falei, o Veron, cara, ele já foi o jogador mais valorizado do Palmeiras. Sofreu com várias lesões, fez um caminhão de gols na base. Ele ainda aparece nas listas europeias de jogadores mais promissores. Ele ainda aparece. Então ele pode ser esse cara, se o Palmeiras recuperar, se o Abel encontrar um lugar para ele. O Hendrick pode ser eventualmente no futuro, ele ainda é muito novo. É coisa de 1 ou 2 anos, pelo menos, para ele ser esse nome, potencialmente ser este nome. Então, o torcedor vai ter que sonhar e torcer muito para que um atleta da base ocupe esse papel, ocupe esse espaço que o Palmeiras não tem e nem vai ter, pelo menos na gestão da Leila. Tá? Que é uma gestão responsável, consciente, é compreensível, as preocupações dela são totalmente. Agora sim, o Mundial poderia ter sido outro se tivesse um jogador com essa característica. A gente viu o Lukaku, né? Óbvio que o Palmeiras não tem condições de contratar um Lukaku, mas um Luiz Adriano, de repente, talvez tivesse feito o gol no primeiro tempo.
que o Dudu perde o tempo da bola ali, um lance cara a cara com o gol, um toque do Zé Rafael, que ele demora a soltar a bola e é interceptado. Enfim, né? Houveram pelo menos 2 boas chances e se tivesse um centroavante camisa 9, o Palmeiras com certeza teria aberto o placar naquelas situações. Então, não sei, a Leila tá contando muito com o fator Abel Ferreira, só que o Abel Ferreira sozinho ele não consegue tudo. Né? Ele faz o papel dele, ele motiva o elenco, ele treina. Agora, nessa partida contra o Atlético Paranaense, mostra que os adversários também estão se preparando. Os adversários também estão treinando. E se você não tem no seu elenco jogadores decisivos, como o Palmeiras, se tivesse tido esse jogador nessa partida, talvez o Palmeiras tivesse saído vencedor. Né? E o Rony não é esse cara. Não adianta. O Rony ele é um cara de velocidade, ele é um ponta de velocidade. Ele não é um centroavante matador. Ele erra muito chute ao gol, o Rony. Apesar de ele ter tido uma ótima chance nessa partida. Ótima chance. Se eu não me engano, o Santos defendeu, a bola bate na trave. O Santos, o goleiro do Atlético. Então, tá fazendo falta um jogador com essa característica. Tá fazendo, mas não virá, tá? Não virá, a menos que ela mude radicalmente a forma de pensar dela. Se ela seguir com essa ideia, não vai acontecer, tá? Vamos passar para Corinthians agora. O torcedor corintiano deve estar... esperou por esse momento com muita ansiedade. O nome do Vitor Pereira já tinha sido confirmado pela imprensa e agora sim, do William Monteiro Alves, presidente do Corinthians, gravou um vídeo, né, confirmando a contratação do Vitor Pereira, tá? O Vitor Pereira era um nome que já tinha sido sondado pelo Corinthians. O Corinthians tentou a contratação dele, ele tinha gostado das conversas, só que aí houve um problema com a sogra dele. A sogra dele estava com um problema de saúde, se eu não me engano estava hospitalizada, e ele conversou com a mulher dele e preferiu se manter na Europa, enquanto a sogra dele, né, continuasse nessa situação. E gerou, o anúncio do Vitor Pereira gerou até alguns memes, né, de alguns torcedores, de que o Corinthians aumenta a oferta e o Vitor Pereira e a sogra do Vitor Pereira se cura, né? Gente, assim, eu entendo o torcedor, mas brincar com essas coisas é feio, tá? Questão de saúde é realmente muito complicado. Não dá pra brincar com essa situação. Eu tô rindo aqui porque, cara, não tem como, né? O torcedor brasileiro pensa em cada coisa, mas não dá pra ficar brincando com esse tipo de coisa, né? Mas enfim, fato é que isso aconteceu, né? Isso aconteceu. O Corinthians melhorou a oferta e ele acabou aceitando, né? Então ficou realmente essa sensação um pouco estranha, mas, cara, é um treinador que é muito bem conceituado, ele é muito bem avaliado, tem essa característica de ser um cara com um temperamento forte, que não tem medo de pôr medalhões no banco, como a gente já repercutiu aqui. Acho que todo mundo está acompanhando em vários canais de comunicação. Então ele é um nome, não digo que é o nome certo, mas ele é um nome muito promissor para o Corinthians. A gente só vai poder cravar que é o nome certo quando ele chegar e se ele tiver bons resultados. E bons resultados passam necessariamente por ganhar um título, tá? O Corinthians precisa necessariamente ganhar um título, tá? Por quê? Porque o salário do treinador com a comissão técnica vai gerar em torno de 1.700.000. 1.700.000 mensais, hein? Vai ser a comissão técnica mais cara do Brasil. Comissão técnica mais cara que a do Paulo Souza, mais cara que o Abel Ferreira no Palmeiras, até porque o Abel tem muito menos rodagem, né, que o Vitor Pereira e o Paulo Souza, inclusive. Mas vai ser a comissão técnica mais cara do Brasil, tá? Para um clube que... Vou falar de questão financeira, deixa eu continuar falando só de Vitor Pereira. Então, que ele é um cara com muito potencial, com uma promessa gigantesca, ele é. Agora, se ele é o nome certo, a gente vai só saber quando ele começar o trabalho. Que o jeito dele, pelo que a gente pôde apurar, é muito interessante para o Corinthians com esses jogadores, é muito interessante, né? Parece que é um casamento perfeito. Mas, repito, a gente só vai saber quando ele chegar, quando ele começar a treinar, e aparentemente... ele vai chegar e vai comandar o Corinthians numa pedreira,
né? Clássico contra o São Paulo. Eu acho que foi uma escolha, se isso acontecer de fato, é uma escolha muito precipitada da gestão corintiana. Muito precipitada. Tá? Ele pode chegar, ele pode vencer o São Paulo e cair de vez nas graças da Fiel. Só que o jogo é fora de casa, o jogo é no Morumbi. Tá? Então ele pode chegar e perder, e aí já começou a desconfiança. Então eu acho que ele é um cara que tá pouco ligando para isso, ele tá pouco ligando para isso. Mas a gente sabe que quando a torcida não tá de bem com o treinador, isso influencia. Querendo ou não, isso influencia. Tá? Então, eu acho que é uma péssima partida pro Vitor Pereira estrear, porque é aquela coisa, é uma aposta, né? É você jogar a moeda para cima e decidir se vai dar cara ou coroa. O Corinthians pode vencer, ele pode já iniciar o trabalho se consagrando, pode perder e começar o trabalho com muita desconfiança. Sendo que ele não teve praticamente tempo nenhum para treinar, mas por torcedor isso não importa, porque é um clássico. Né? O Paulo Souza perdeu pro Fluminense e já teve gente chamando ele de burro. Tudo bem, o Paulo Souza teve mais tempo de trabalho, teve pré-temporada, teve tudo isso. Mas, poxa, com pouquíssimos jogos, com um elenco ainda em formação, né? Ganhando o corpo, ele fazendo testes, é muito cedo para chamar o treinador de burro. Imagina, o Vitor Pereira vai passar por isso também. Se de repente perto do São Paulo, você pode escrever, não vai ter gente xingando de burro, mas já vai ter gente que vai começar com muita desconfiança. Aliás, pode ter gente chamando ele de burro, sim. Se ele começar assim, William, assim, Paulinho, se inventar de tirar os caras no meio do jogo e o Corinthians perder, vai ser chamado de burro. Vai sim. Então, não acho que é o melhor momento para iniciar, tá, o trabalho. Mas o quanto antes melhor, né? O Corinthians não pode perder mais tempo. Ainda não temos uma data definida para a chegada dele. É o que eu falei. Se especula que ele chegue para esse jogo contra o São Paulo. Que ele chegue para... Vai chegar antes, obviamente. Vai ter alguns dias de treinamento. E vai liderar o Corinthians pela primeira vez no dia 5 de março no Morumbi. Tá? Acho muito ruim esse início. Mas acho muito arriscado. Mas se ele é um cara que ele é tudo isso que estão falando, ele tem que entrar no jogo difícil e tem que fazer acontecer. Né? Muito do sucesso inicial dele vai depender, sim, dele ter uma humildade, de entender o trabalho do Fernando Lázaro e tentar seguir com o mesmo conceito, pelo menos no início. Porque ele não vai ter tempo. Né? Muito do trabalho dele vai ser no gogó, vai ser na conversa. Ele não vai ter tempo de mexer em nada. Então ele vai ter que ter essa humildade de olhar e falar, olha, Fernando Lázaro, vamos bater um papo, quero entender o que você fez com esse time, como é que esse time melhorou tanto desde a saída do Silvinho. Ele vai explicar e ele vai fazer a mesma coisa, vai tentar fazer a mesma coisa, espero eu, porque para ele ter sucesso inicial vai ser assim. Se ele começar a chegar e já inventar coisa, esquecer o que foi feito, ele vai ter problema. Tá? E pode ser sim chamado de burro já nessa primeira partida. Se o Corinthians está perdendo, ele decide que vai tirar o Paulinho de campo, o Renato Augusto. Aí o torcedor vai perder a paciência. Né? Então eu espero que ele tenha essa sensibilidade, essa humildade de olhar, por mais que ele tenha seus conceitos, ele está indo para o Corinthians pelo que ele sabe de futebol, pelo comando que ele tem, na chegada não tem como, não tem muito o que fazer. Tem que abrir concessões, né? Agora, o que preocupa, e agora eu entro na questão financeira, né? É aparentemente a comissão técnica mais cara do Brasil. O Corinthians deve cerca de 1 milhão fora estádio, né? Diz que a Tausa vai ajudar com parte do salário aí do treinador, né? Que gira em torno de 1 milhão e 700 mil reais por mês, né? Não só do treinador, mas da sua comissão técnica, que é de 5 pessoas, se eu não me engano. Então, por isso que a gente fala que o projeto esportivo do Corinthians ele necessariamente passa por conquistar um título nessa temporada. Porque por mais que a Taunza esteja ajudando muito o Corinthians, e eu não sei quanto dinheiro que essa empresa tem para investir, porque é impressionante, né? O Paulinho é extremamente caro. A menos que eles ajudam só com 100 mil. Imagina você pagar 100 mil, né? É muita grana. Se eles ajudam só com 100 mil, é muito pouco. A gente imagina que a participação da Taunza
no Vitor Pereira, no salário do Vitor Pereira, seja muito mais. Por isso que o Corinthians conseguiu viabilizar essa negociação. Tá? Então, por mais que eles paguem metade do salário do Vitor Pereira, o que o Corinthians vai ter que pagar é mais de 800 mil por mês. É muita grana. É muita grana para um clube que tem, né, uma dívida que beira R$ 1 bilhão. Aí vão ficar bravos, né? Com a gente que fala essas coisas. Ah, de novo tá falando de grana, de novo. Você é contra o Corinthians, você é anti, né? O Neto vai ficar bravo, que todo mundo vai falar. Todo mundo vai falar da questão financeira do Corinthians, não fala do Palmeiras, não fala do Galo. Mas, cara, a gente tem que ser realista. Infelizmente, não dá pra gente viver num conto de fadas. Isso aqui não é um livro de cordel encantado. Isso aqui não é um filme da Disney. Tá? É um cenário absolutamente preocupante. Para mim é absolutamente preocupante. Eu acho que o Corinthians acertou na contratação do Vitor Pereira. Eu acho que ele o que ele pode trazer para o futebol brasileiro é muito interessante. Mas não dá para achar que vai ganhar um título. Não dá, cara, porque assim, o Palmeiras está com o Abel Ferreira há mais de um ano. Bicampeão da Libertadores. O Flamengo traz um cara que é tão conceituado quanto o Vitor Pereira, que é o Paulo Souza, e já teve muito mais tempo de treinar o Flamengo, que tem um elenco muito melhor que o do Corinthians. Elenco como um todo, tá? Composição. Aí titular com titular é muito parecido, mas elenco para rodar, para colocar reserva, o Flamengo é muito melhor que o Corinthians. O Galo ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, trocou de treinador, tudo bem, mas chegou o Turco, já ganhou a Supercopa do Brasil e continua jogando bem o Galo. Como é que dá para dizer que o Corinthians vai ganhar um título? É difícil, cara. Assim, por mais que você fala, nossa, que time titular que o Corinthians tem. É uma máquina. Como eu falo assim, o time titular do Corinthians é uma máquina. É o que joga esse time titular do Corinthians, é um absurdo. Agora não dá para você achar que vai ganhar título. São 3 grandes títulos possíveis: a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E tem 3 times que já estão na frente na preparação: o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Então, assim, é muita presunção achar que o Corinthians vai entrar nesse bolo de forma tão rápida. Que pode acontecer? Pode. Eu acho que pode acontecer, porque o Corinthians tem treinador, tem comissão técnica e tem jogadores para isso. Pelo menos para disputar as competições de mata-mata, certamente o Corinthians sobra em relação a muitos times. Mas é difícil a gente achar que, nossa, vai chegar e já vai ganhar. É difícil, com times que já estão se preparando há mais tempo, é muito complicado. É muito complicado. Agora que ele tem conceitos diferenciados, ele tem, né? Mas você tem que ver que no Palmeiras e no Flamengo tem um treinador português, tem treinadores portugueses também, que são tão estudiosos contra o Vitor Pereira. Então, para bater esses 2 portugueses já vai ser difícil. No Atlético, é um treinador que não é português, mas e é considerado um cara meio doido, né? Meio bastante agressivo, bastante ofensivo. Talvez o Vitor Pereira consiga se sobressair em relação ao Turco, né? Argentino, se eu não me engano, o Turco, né? Jogou muito tempo no México, mas é argentino. Mas a gente sabe que os argentinos também, pô, na hora de se precisar fechar a casinha e dificultar, os caras sabem também. Os caras sabem bastante. Então, não dá para achar que vai chegar ganhando título. Eu acho que o que é importante é competir, aí sim. Aí sim, mas aí já é um problema. Porque já vai causar um estrago financeiro absurdo se não ganhar um título. Esse que é o problema. Ele chega com a pressão de ganhar um título por causa da questão da saúde financeira do clube. É isso que assusta, né? E de novo, assim, eu não gosto, eu não sou pessimista. Eu não gosto de... mas eu também não gosto de ficar se iludindo, né? De vender ilusão. Falei, nossa, vai ganhar tudo. O Corinthians vai ganhar a tríplice coroa. Que pode acontecer? Pode. O Abel Ferreira conseguiu, o Jorge Jesus conseguiu, né? O Cuca com o Galo conseguiu. Então vai ganhar, tem potencial para isso. Agora, né, é o que eu falei, tem 3 times que estão na frente na preparação já. E que tem... O Turco ainda precisa, né, apesar de já ter tido uma carreira
interessante do México. Ele ainda precisa, eu acho que ele ainda precisa se provar como um grande treinador, pelo menos pensando em Brasil. Agora sim, você tem um português que treina no Palmeiras, já está há mais de um ano. Você tem outro português que tem um currículo tão. O Vitor Pereira tem um currículo mais vitorioso que o do Paulo Souza, mas ele tem a bagagem, experiência semelhante, né, de rodar no futebol. Então você tem um outro que também é um estudioso, que também é bem conceituado, que está treinando um super elenco do Flamengo há muito mais tempo. Então por isso que é difícil a gente falar isso. Agora, é, 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 é de se espantar, né, o salário que ele vai receber com a situação econômica do Corinthians. É de se preocupar. É se não ganhar um título, eu me preocupo com a situação financeira do Corinthians. De verdade, porque assim, a Tausa tá pagando o salário do Paulinho. Vai pagar parte do salário do treinador, aparentemente. É, ainda talvez traga um centroavante. Se de repente os caras decidem sair do negócio. Porque a Tausa também está projetando um título necessariamente. O investimento da parceira é necessariamente pensando num título. A exposição da marca para valer a pena o investimento precisa passar por um título. Esse que é o porque aí sai em tudo quanto é jornal, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Chama muita atenção, ganha muita mídia. Então a gente se preocupa com esses fatores, mas enfim, eu gosto de ser um otimista, né? Eu sempre falo aqui, a gente precisa falar de coisas que a gente precisa falar, porque preocupa. Não adianta a gente achar que é um mundo encantado. A gente levanta essa preocupação. Agora sim, eu sou otimista. Acho que ele vai vir, vai fazer um bom trabalho e, na minha modesta opinião, como diria Rogério Ceni, eu acho que a chegada do Vitor Pereira, ele não tem a obrigação de vencer um título. Ele tem a obrigação de competir com as três principais forças do futebol brasileiro hoje, que é o Palmeiras, que é o Flamengo, que é o Atlético Mineiro. Ele tem a obrigação de competir. E se ele tiver isso em mente, se a gestão corintiana colocar essa expectativa, esse objetivo para o treinador, óbvio que a gente quer ganhar títulos, mas não é a obrigação. A obrigação é competir. O título vai ser consequência do bom trabalho. Óbvio que o treinador tem experiência para isso, mas de repente chega com pressão de torcida cobrando, diretoria cobrando título. Pô, o cara também, né? Ele não é uma máquina, né? Ele pode ser experiente o que for. Vai falar, pô, não dá pra jogar com essa pressão aqui, pelo amor de Deus. Acabei de chegar, cara. É um ser humano, por isso que eu falo. Ele tem que chegar com a expectativa, óbvio, alta, pelo salário que ele vai ganhar. Agora tem que, em termos esportivos, tem que ter essa conversa de, cara, competir é importante no momento. A gente precisa competir, porque durante muito tempo a gente não conseguiu competir com essas equipes. Pelo menos, não digo partida frente a frente, competir em termos de título, né? Então acho que esse talvez seja a principal missão dele e eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho. Ele é um bom nome pro Corinthians. Repito, se é o nome certo, aí só vendo ao longo da temporada para dizer que é o nome certo, mas o tempo vai dizer. E eu sou um otimista, e a gente torce pelo melhor. Sucesso ao Vitor Pereira nessa nova fase de Corinthians. Espero que consiga fazer um grande trabalho, porque o futebol brasileiro tem muito a ganhar. E talvez assim como eu falei num dos podcasts anteriores, quando a gente especulava o Jorge Jesus no Corinthians, talvez seja um bom argumento, talvez seja um bom motivador para o Abel Ferreira seguir no Palmeiras pelo menos até o final dessa temporada, que é quando termina o contrato dele, né? Talvez seja um bom motivo, um bom fator para o Abel Ferreira olhar e falar, cara, eu posso bater o Paulo Souza, eu posso bater o Vitor Pereira. Então eu vou continuar aqui e vou mostrar para Portugal inteira que a nova geração chegou para ficar. Porque o Abel Ferreira em relação aos dois é a nova geração, né? Então talvez role isso, eles se ajudam muito, né? O Felipão falou uma vez que os técnicos portugueses se ajudam muito, mas claro que existe uma vaidade pessoal de, cara, eu assisti o Vitor Pereira, eu quero vencer esse cara, né? E
não é desmerecendo, não é achar que não é sendo prepotente, não. Isso acontece no futebol também, com os jogadores. Cara, eu era fã desse cara, eu quero vencer ele, pô. Quero vencer ele. Ele joga demais. Se eu conseguir. Né, imagina os garotada que jogam contra o Neymar. O Neymar é ídolo, mas ninguém abaixa a cabeça. Fala, putz, mano, se eu conseguir vencer o Neymar, pô, é um negócio que vai ficar na minha história, né? Então, pode ser que tenha essa vaidade, né? Quem sabe? Pode ser um fator motivador também pro torcedor palmeirense se animar. Pessoal, quase 1 hora de live. Fiquei os primeiros 10 minutos aí falando do problema da Ucrânia e da Rússia. É um problema global, a gente traz aqui porque é algo que vai sim afetar o esporte na Europa, talvez mais em nível regional, mas em nível continental pode impactar também, tá? Na forma nos torneios ou boicote a times russos, não sei se os times ucranianos vão ter condições de continuar, né, com treinamento, seguir a vida normal do clube, a gente não sabe, e é algo que vai muito além do esporte, né? Existe cara, uma questão humana muito maior e a gente fica aqui na torcida pelo melhor, tá? A invasão é oficial, ela já aconteceu, invasão da Rússia na Ucrânia, independentemente dos motivos que ambas as partes aleguem, a gente sabe que uma guerra ela nunca é saudável, né? Nunca em nenhuma hipótese vai ser saudável, né? Porque vão ter vidas inocentes que vão ficar pelo caminho, história que vai ser apagada e traumas que talvez não sejam superados, tá? Então fica aqui a nossa energia positiva para que tudo se encerre o mais rápido possível, tá? Para que tudo acabe da melhor forma possível. Já não tem mais como acabar da melhor forma possível, mas que tudo acabe, né, o mais rápido possível e, se possível, né, da forma mais pacífica possível também. Galera, valeu demais. Com isso eu encerro o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.